Tudo bem, pessoal? Bom dia. Fazia muito tempo, né, que a gente não havia continuado nossa mentoria aqui dentro do YouTube, que é a questão da demanda, mas eu vou trazer aqui para vocês hoje a continuação da aula 4, que a gente fez toda a documentação, planejamento com o BMED. E aqui, como faz muito tempo que eu não pego nesse projeto, eu vou primeiro perguntar para ele, que como eu tenho aquela rotina de documentar, como eu falei no último vídeo, então, automaticamente, se eu perguntar aqui para ele, como estou trabalhando dentro dessa pasta, ele já vai mostrar tudo que foi feito, certo? E aí ele coloca dependência de implementação, VPS da Hostinger, o domínio, conta de psique, repositório, GitHub, etc. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, não vou instalar aqui a VPS, porque a VPS é muito fácil de você instalar, você pode usar a Hostinger, que é só um clique, só seguir lá o passo a passo, com o ChatGPT, qualquer IA fazendo ali para você, junto com você, tenho certeza que você não leva muito tempo. Mas para efeitos didáticos, eu vou utilizar aqui o Docker Desktop. Eu vou mostrar aqui para vocês. Que é basicamente eu vou hospedar aqui no meu computador, né? Vocês podem baixar também. Eu geralmente tenho uma seguinte rotina. Eu faço aqui dentro do meu computador, o Docker, aqui o container, e aqui, quando está validado, eu levo para uma VPS, para ficar testando dentro do meu computador. E aí, quando tiver na VPS, ele vai rodar 24 horas. Pronto. Eu vou fazer o seguinte para ele. Vou falar exatamente isso que eu falei para vocês. Eu quero, para efeitos didáticos, fazer a implementação desse meu projeto dentro do Docker Desktop, que está instalado no meu computador, para validar todo o projeto. E aí você pode continuar dessa forma. Então, quero que você finalize, faça todos os stories, faça sem parar, e aí quando acabar, me finalize. Não fique me perguntando. Pessoal, isso aqui é errado, tá bom? Na verdade, ele tem que ficar perguntando para você, porque a vantagem do BMED é essa, porque ele vai fazendo as coisas e vai perguntando. E conforme você for conversando e ajustando, o seu projeto vai precisar de menos revisão. Mas para efeito didático, eu vou fazer dessa forma. Então, conforme ele for avançando aqui, eu vou pausar o vídeo e aí vocês vão saber como é que ficou no final. Olha, vocês já estão vendo, não, que isso é uma coisa muito interessante que eu ensino nas minhas mentorias de implementação de IA. Como é uma tarefa muito grande, meu cloud já é configurado, mas isso é uma lógica. Quando a tarefa é muito grande, você pode chamar agentes em paralelo, porque aí você vai economizar esse contexto e cada agente vai ter seu contexto. Eles vão fazer as tarefas e no final vão levar para o agente principal, que é esse aqui que eu estou jogando dentro do Cloud Code, que é esse agente main, que é o nome, né? Então ele vai delegar as tarefas. Isso é você chamar agentes em paralelo. Isso é muito válido, né? Você pode chamar agentes em paralelo ou em sequencial. Se for atividades que não dependam uma da outra, pode ser em paralelo, é até melhor porque fica pronto mais rápido. Caso dependa da outra, você pede para chamar em sequência. É interessante vocês pegarem essa prática de ver o que o Cloud está fazendo, né? Se eu for aqui entrar na pasta ou abrir o VS Code, como eu mostrei para vocês, que eu não uso mais, mas assim, você tem que ter uma prática de ficar, por exemplo, olhando aqui de vez em quando, o que é que está sendo feito na sua pasta, né? Então aqui os outputs do BMED, as documentações, né? O database, o que ele está criando isso aqui agora. Está criando aqui isso aqui, que é no caso SQL, que é o banco de dados. Está criando tudo local no computador. Depois, isso aqui, se eu jogar apanhar, ela joga tranquilo para o Supabase, ou qualquer outro banco de dados aí que funcione 24 horas para você jogar na sua VPS. Isso aqui é tudo uma tecnologia utilizada que é o PostgreSQL. Então, isso você faz local, mas pode jogar em outra forma. O Supabase nada mais é do que você visualizar esse banco de dados de forma mais fácil. Olha, ele está colocando aqui Git Ignore, que não é para levar para o Git, né? Que não é para levar para a nuvem, que são credenciais e etc. Então ele já está criando toda a documentação, porque ele já segue uma metodologia do BMED. Então é bem interessante a gente estar seguindo a metodologia, porque evita muito retrabalho e você está trabalhando da forma errada. Documentar gasta mais tokens, porém você tem uma precisão muito maior e uma quantidade de revisões menores. É isso que eu falei para vocês, ó. Subagentes em paralelo. Então, aqui eu tenho ó, um agente que ele já chamou para. Se eu descer aqui a setinha, ó, ele tem um agente aqui que está construindo a API, ó, certo? E se eu voltar para o main, que é o principal, é outra tarefa. Então, ele vai chamando aqui os subagentes. Isso é muito interessante, você estar sempre trabalhando com isso. Então, pessoal, continuando, né? Ele começou a fazer o banco de dados e aqui chamou os subagentes, certo? Começou a montar tudo isso. Pronto. Isso aqui tudo ele estava trabalhando sozinho naquele loop, né? Sem a minha intervenção para efeito de teste. Ele montou o database, né? Mostrando as tabelas que ele criou, fez a configuração da API, montou o bot no Telegram, criou um dashboard,
E aí pronto. Ele já fornece aqui os links, né? Isso aqui, localhost, nada mais é do que eu tenho esse sistema no meu computador, certo? Então, não está na VPS ainda, para efeito de testar. E aí pronto. Eu pedi, ó, quando terminou aqui, eu falei, finalize tudo, o que falta, só para ele realmente ver se faltava tudo. Automaticamente, ele já chamou aqui, por exemplo, Playwright Clay, que é para verificar como usuário o que é que estava, né, faltando. Ele abre as telas do sistema e verifica como usuário. Isso é uma prática que vocês também devem ter, de pedir antes de você verificar, peça para IA verificar, abrir o navegador, ver se está tudo ok, né, se falta alguma coisa, pronto. E aí ele começou a fazer as configurações que ele viu que faltavam, de fato, certo? Pronto, E2E é esse teste, né? É teste completo. Como meu cloud já é configurado dessa forma, ele já induziu que era necessário fazer esse teste de como navegador, né? Vocês também podem fazer essas configurações do cloud aí, vai conversando com ele, vai falando da forma como você trabalha, que aí ele vai aprendendo junto com você, seja no Codex também, enfim. Então, aqui pronto, ele mostrou aqui, né, a questão, tudo que ele foi encontrando, e aí ele colocou aqui, ó, pronto. Ele me mandou esse link e o que é que eu fiz? Quando eu cliquei aqui, pronto, ele botou aqui e-mail e senha, só que ele não tinha me passado para esse e-mail e senha para eu testar. Eu pedi para ele criar aqui, ó, pronto, coloca nesses dados aqui. E aí eu peguei, eu vou fazer o login aqui, vou botar essa senha. Isso vocês não vão conseguir entrar, né, porque está dentro do meu computador. Tá inválido ainda. Pronto, deixa eu. Ó. Outra coisa que eu pedi, ó. Popule de dados mocados. Para exemplificar, eu pedi para ele lançar vários dados, né, de várias despesas, vários custos, para a gente conseguir visualizar o dashboard melhor. Isso aí se chama dados mocados. E aí eu pedi aqui, ó, pronto. E a outra coisa, ele fez um bot no Telegram que não era real. E eu pedi para ele ligar no bot do Telegram real, certo? Ele criou os dados mocados aqui. Pronto, eu vou agora igual financeiro.com, senha 123. Pronto, consegui entrar aqui. Olha, aí ele já mostra que é meu sistemazinho, ó. Tranquilo, categoria, né? Ele pode gerar um código aqui direto pelo Telegram, ele fez essa configuração sozinho. Aqui, ó, vocês estão vendo, né? Eu posso fazer mais categorias. É bem simplesinho, mas para vocês entenderem como é que funciona, né, essa relação. Aqui a diferença é que eu vou só hospedar ele na VPS, mas ó, já está um programa funcional, né? Um sistema funcional que vai estar sincronizado com o Telegram, poderia ser sincronizado também pelo WhatsApp. Então, assim, ele está pedindo, ó, para eu conectar no bot do Telegram, eu preciso criar um token do bot do Telegram. Então, o que é que a gente faz? Eu vou aqui ó, clica, que é o Mila, que é o meu assistente pessoal. Perfeito. Mas eu vou criar um novo bot. Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Botfather. Como é que você fala com esse Botfather? É só você botar esse arroba aqui, ó. Arroba, bot, assim, ó, father. Pronto, aí você já entra. Aí você vai entrar aqui, ó, barra new bot. Isso aqui é uma grande vantagem do Telegram. Financeiro, mentoria, tem que ter o nome bot no final. Ó, ele tá dizendo, não é legal, esse aqui é financeiro, mentoria, bot. Pronto, ele aceitou. Ó, isso é o legal do Telegram, porque o WhatsApp eu tinha que criar um chip e tudo, assim, pô, o Telegram eu só uso para trabalhar hoje, então assim, eu boto meus assistentes no Telegram, eu acho mais prático, deixo meu WhatsApp pro meu trabalho, que eu tenho vários grupos, enfim. A facilidade aqui é que eu dou um comando desse e ele já me fornece esse token, eu só faço copiar aqui, ó, o token, né, pronto. E eu falo assim, ó, pronto, esse é meu token no Telegram. Configure o meu agente para estar sincronizado com o meu sistema. Pronto. Aí ele já vai sincronizar. Quando eu alimentar lá o bom do Telegram, eu já posso mandar um áudio, né? Só que eu vou ter que configurar o Whisper. Para usar o áudio, eu vou ter que configurar um Whisper. O Whisper pode ser local, né? Assim, pode se fazer local, mas também pode usar o do ChatGPT, que é o melhor, que é o da OpenAI. Aí você paga os tokens, é bem baratinho. Se você botar $5, rapaz, não sei nem se vai acabar. Então, assim, eu recomendo você usar o da OpenAI, que é o melhor. E aí você configura no Telegram e pronto, pode mandar áudio lá, alimentar seu financeiro, já vai estar automaticamente aqui, ó, sincronizado com o sistema. Então, assim, o que é que vocês vão ter aqui de... Vocês vão ter que usar aqui, né? O hosting é o VPS, certo? Vocês seguem o passo a passo, é bem tranquilo. Ou pode ser o HostGator, VPS. E aí vocês já podem configurar elas com duas modalidades. Aqui a gente vai estar falando do OpenCloud, que para esse caso aqui, para ele já resolve, né? Vou botar aqui OpenCloud, que é uma metodologia, um framework de agentes, que já vem tudo pré-configurado, você instala e pronto, já instala o OpenCloud. Só conversar aqui com o Cloud,
e pedir, ó, quero instalar aqui o meu OpenCloud, né? O meu OpenCloud aqui no meu agente. Pronto, ele já faz essa configuração. E para coisas mais complexas, você pode usar o Hermes. Eu utilizo aqui o Hermes, né? Basicamente, é porque eu vou depois explicar a diferença entre eles, mas aqui nesse vídeo eu acho não muito interessante, senão a gente vai aprofundar muito. Então, seria isso, né? Vou voltar aqui para cá. Isso aqui é minhas outras coisas. Pronto. Então, pronto. Abriu aqui, gerar código, o bot responde, pronto. Ó, ele está dizendo como é que eu faço essa configuração. Então, ele está dizendo para fazer o login, sendo que já está configurado aqui. Eu vou chegar aqui, parear. Pronto. Ele está dizendo para eu falar com o bot no Telegram. Pronto, vou botar aqui, ó. Financeiro. Botar aqui meu financeiro, mentoria, bot. Pronto. Ó, beleza, eu vou gerar o código. Copiei o código, ó, ele já faz essa configuração. E aí, deixa eu seguir o passo a passo aqui que eu já esqueci. Pronto, ele está dizendo para eu gerar o bot barra start e envio o código. Né? Vamos dar o barra start aqui no Telegram e envio o código. Pronto. Vincule sua conta. Ah, para dar o comando. Ó. Esse comando aqui que eu não botei. Pronto, barra pé. Pronto. Ele vinculou. Isso aí o Claude já fez sozinho, pessoal. Então, ó, lance R$ 50 de iFood. Olha aqui, ó. Que interessante. Agora, se eu voltar para cá, ó. Pronto. Transações. Vou dar um Ctrl Shift R. Alimentação. Ele não botou aqui porque, ó, pronto. Não está configurado, não está sincronizado ainda, né? Algum erro você ajusta pelo próprio Cloud. Pronto. Já fiz a sincronização. Lancei R$ 50 pelo Telegram de iFood. Porém, não está sincronizado ainda com o banco de dados e meu dashboard. Pronto. Isso aqui está um pouco mais complexo porque ele está local, né? E aí ele vai ter que, o Telegram, qual a sequência? O agente ele vai mandar para o meu banco de dados está sincronizado aqui local no meu computador. A diferença é que seria na VPS 24 horas, né? Que eu expliquei para vocês, mas a lógica é a mesma. Então, vocês estão vendo aqui como de forma rápida, com a metodologia adequada, e com a lógica também adequada, você consegue criar sistemas simples, mais complexos. Então vocês têm que entender que essa lógica se aplica para tudo. Eu estou fazendo aqui algo simples, mas poderia fazer algo muito grandioso, como tem alguns aplicativos mais complexos. Mas a lógica e a metodologia, eu gosto muito de recomendar essas. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente vai ficando com isso. Qualquer dúvida aí vocês podem estar chamando aí aqui pelo YouTube ou lá no link também me chamando diretamente. E a gente vai prosseguindo aqui e melhorando esse sistema até terminar a nossa mentoria. Muito obrigado, pessoal.